Nesse vídeo eu vou mostrar qual é o teste certo que se deve fazer para você poder saber quantas espiras por volt você deve usar em cada tipo de ferro. E não é só o tamanho do carretel que vai importar. Agora eu vou fazer um teste onde eu vou mostrar qualidades de lâminas, transformadores montados, o mesmo transformador montado com dois tipos de lâmina diferentes. E vocês vão ver que o resultado vai dar diferente. Então, quando a gente atribui uma constante, por exemplo, quando você for calcular o número de espiras por volt desse transformador aqui, usa a constante de 40. Por muitos anos eu fiz isso e geralmente você não costuma errar nesse tipo de conta. Você não erra por quê? Porque você consegue valores bem aproximados do ideal. Mas para fabricante de transformador, onde você vai fabricar muitas peças, o ideal é você ter um valor o mais certo possível. Então eu vou mostrar como é que se faz, como é que se chega a esse valor mais certo possível. Você, a partir desse vídeo, você vai aprender a calcular o número de espiras por volt de um transformador e vai saber como ele vai funcionar depois de pronto. Então é muito interessante, é um vídeo que você não vai achar em outro canal, até porque eu trabalhei muitos anos com transformador e nunca tinha feito esse teste, eu até me surpreendi com ele. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu precisei conseguir isso daqui. Isso aqui é um variac. Isso aqui é um transformador variável. Aqui nesse dial, você ajusta de 0 até 250 volts. De 1 em 1 volt. Então, o que eu fiz? Eu peguei, liguei esse transformador aqui, que é a entrada de 110 volts, e fui ajustando a tensão de entrada nele e medindo a corrente de consumo com esse instrumento aqui. Através disso, eu fiz uma planilha onde eu botei todas as correntes que você tinha para cada tensão. Então eu fui aumentando de 0,01 ampere a 0,01 ampere, 001, 002, 003, e vendo qual era a tensão que o transformador estava ligado para essa corrente. A partir daí a gente consegue avaliar a potência de consumo do transformador e o número de espiras por volts ideal para esse tamanho de transformador. Fiz isso para uma qualidade de ferro, lâmina de 0,47 milímetros, e depois troquei a lâmina, botei essa lâmina aqui. O mesmo transformador, botei a lâmina de 0,61 milímetros. Os valores dão diferente. Mostra que quanto mais fina a lâmina, mesmo que ela não seja de grão orientado, melhor é o resultado, mais baixa é a corrente de consumo. Então, vocês vão acompanhar as medições que eu vou fazer agora e depois eu vou mostrar a tabela, como é que ficou. Essa tabela eu posso mostrar como é que faz, mas ela é a tabela para esse transformador aqui, para essa quantidade de espiras, para essa qualidade de ferro. Então o ideal é você aprender como é que se faz, para caso você precise fazer, você não precisa copiar a minha tabela, você vai fazer a tua, para o teu transformador. Então vamos ver, muito interessante esse vídeo. Eu vou testar esse transformador aqui que está usando esse ferro aqui. Dos ferros de aço silício de grão não orientado, é o pior que tem, que é o ferro de 0,65 milímetros. Então é o ferro mais grosso. Teoricamente ele vai ter um rendimento menor do que o ferro de 0,47 milímetros. Então primeiro eu vou testar com esse daqui. Isso aqui é um transformador ajustável, de saída ajustável, que a gente chama de variac. Eu vou regulando aqui, eu vou aumentando a tensão de saída dele. Por enquanto, ó, a saída está em 50 volts. Eu estou alimentando com o variac a entrada desse equipamento aqui, que mede a voltagem, mede a potência e mede a amperagem. Só que essa potência que está sendo medida aqui, ela está sendo corrigida pelo fator de potência do transformador. Então não dá muito para confiar nela. O que a gente vai
considerar é a amperagem. E aí multiplicar a amperagem pela voltagem para saber a potência certa. Com 50 volts, o transformador está consumindo 0,03 amperes. Se eu mexer aqui, ó, eu vou aumentando a tensão. E vou chegar a 60 volts. Com 60 volts está 0,04. É mais do que 0,04. Porque eu percebi que pulou para 0,04 com menos de 60. E 1,4, quase 1,5 watts. Só que o fator de potência é 0,6, ou seja, isso aqui ainda tem que aumentar mais 40% essa potência aqui. Então, e assim eu vou fazendo até o limite. E vou anotar essa amperagem. Ó, 0,70 volts já aumentou para 2 watts. Mas ainda está 0,4. Aqui provavelmente é 0,45 amperes. Ó, com 75 volts ele vai pular para 0,5, ó lá. Com 80 ele tá com 0,5, mas provavelmente aí é um 0,50 e qualquer coisa. 2,6 watts. E assim a gente vai aumentando para fazer o gráfico. 90 volts. 0,6. Ó, 0,7 com 97. 100 volts. 110 volts. Perceba que agora, a cada 10 volts, a amperagem vai subir mais. Agora vai haver uma subida na curva do gráfico. E é esse ponto de subida aí é que vai falar pra gente que o ferro chegou ao limite. Ó, 110 volts, 0,9. 120 volts já pulou para mais de 0,2 amperes. Ó, 0,11, 0,02 no caso. Ou seja, entre 110 e 120 volts é o limite desse ferro. E aí agora, como eu sei o número de espiras que tem aqui, eu vou poder calcular qual vai ser a constante. Ó, você perceba que agora para 130 volts ele vai subir bem mais, ó, vai começar uma curva de subida bem alta. Ó, 130 já está subindo mais de 0,02 amperes. Agora 140 vai subir mais ainda. Agora começa a ficar ruim o negócio. Subiu bastante com 10 volts agora. 150. Esse transformador aqui é de 110 volts. Ó, com 150 volts, a subida da amperagem já foi bem grande. Ou seja, ele já está acima, bem acima do limite dele. Já entrou numa curva de esterese, já está bem ruinzinho. Agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar e vou trocar esse ferro. Vou colocar um ferro aqui de melhor qualidade para a gente fazer a mesma comparação. Desmontei aqui o transformador e a lâmina que ele estava usando, que eu medi agora, que eu fiz a medição da amperagem. Ela está medindo 0,5 mais 11, ou seja, 0,61 milímetros. Agora eu vou montar com essa lâmina aqui, que é uma lâmina GNO também, mas mais fina, de melhor qualidade. Deixa eu medir ela. Olha, essa aqui, ela tá com 0,4147. Então essa lâmina aqui tem menos de meio milímetro,
é quase é mais de que 0,1 milímetro mais fina do que essa daqui, ou seja, a qualidade dela é melhor do que aquela lá. Então vou montar agora esse transformador com essa lâmina e fazer as mesmas medições que eu fiz com a outra lâmina, para a gente comparar os gráficos. Bom, agora eu montei o transformador com a lâmina mais fina. E vou começar aqui com os testes, ó, a partir de 50 volts. Lembro que no ferro mais grosso, com 40 volts ele já consumia 0,03 amperes. Com 50 também 0,03, ó. Agora com 50 está consumindo 0,02. E aí a gente vai subindo a voltagem até a amperagem subir também. Eu não tenho 3 casas decimais, então eu vou ter que fazer assim. E ó, praticamente 60 volts ele passou para 0,03. Antes, ó, com 59 ele estava dando 0,04. Agora ele vai dar 0,03 com 60 volts. E assim eu vou fazendo o teste. Eu vou subindo cada corrente a 0,04, 0,05 e vou anotar aqui. Eu já fiz isso e vou anotar até saber comparar e ver qual é o ponto de esterese, o ponto onde o ferro não vai mais reagir à qualidade dele. Ó, 0,04 agora pulou 78 volts, ó, 78 volts, 0,04. 0,04 ele já dava com 59 volts com ferro mais de qualidade pior. Então eu vou mostrar o gráfico que eu montei com esses números todos que eu copiei, para a gente poder comparar e ver como é que se faz teste de ferro. Ou seja, como é que eu posso mostrar a qualidade de um ferro mais grosso, de um ferro de menor qualidade e de um ferro de melhor qualidade. Tudo GNO, tudo que a gente usaria uma constante de 40 para os dois, mas eles funcionam de forma diferente. Então esse é o teste definitivo para ferro. Quem é fabricante de transformador tem que usar esse tipo de teste aqui quando o cara vai fabricar muitos transformadores. Ele antes faz uma bobina, ele testa o ferro, a partir daí ele faz todos os transformadores. Então vou montar o gráfico, vou mostrar aqui o gráfico do ferro de menor qualidade e o gráfico de ferro de maior qualidade. Eu fiz os testes com esse transformador, porque esse transformador foi um transformador que eu enrolei e eu sei o número de espiras do primário dele. Ele foi feito com 5 espiras por volt para 110 volts, 550 espiras. O ferro dele, o carretel é 25 por 32, tem 8 centímetros quadrados. E eu usei a constante de 40, 40 dividido por 8, deu 5 espiras por volt. As duas qualidades de ferro estão aqui. Esse aqui é o 0,47 e 0,61. Já dá para perceber que com 50 volts, por exemplo, aqui no ferro mais fino, ele consumia 1 watt. No ferro mais grosso, ele já consumia 1,5 watts. E as correntes, então, são todas muito maiores no ferro mais grosso do que no ferro mais fino. Com 108 volts, por exemplo, o ferro mais fino, você tinha um consumo de 8,64 amperes. Com 108 volts, você tinha 9,72 amperes no ferro mais grosso. O que a gente precisa entender é o seguinte: na hora que você faz um teste desse, o ideal para transformador é que o transformador sozinho, sem consumo nenhum, consuma no máximo 10% da potência total dele. A potência desse transformador aqui é 50 watts. Então, se ele consumisse 10%, seria um consumo de 5 watts, mais ou menos.
Aí eu venho aqui na minha tabela e vejo qual o consumo de 5 watts. Ó, 5,82 watts ele já está consumindo no ferro melhor com 97 volts aplicado. Ou seja, conforme eu vou aumentando a voltagem, a potência vai aumentando também a potência de consumo. No ferro mais grosso, pior ainda. Ó, 5 watts, ele está consumindo 5 watts com 88 volts. Então, o que a gente faz? Ó, 88 volts, 550 dividido por 88, 6,25 ampères por volt. Então, se eu enrolasse esse transformador aqui com 6,25 ampères por volt, colocasse mais espiras nessa medida aqui, ele consumiria 5 watts. Essa é a conta que a gente precisa buscar. Ó, esse daqui, 97 volts, 5,67 ampères por volt. Então, se eu enrolar com esse tipo de lâmina, o transformador com 5,67 ampères por volt, ele vai consumir 5 watts no final, quando eu chegar à tensão de 110 volts. Então, é desse jeito que a gente vai pensar a conta. Aqui, por exemplo, ó, 108 volts, 110 mais ou menos, 108 volts. Ele está com 5,09 ampères por volt, praticamente o que foi calculado. Só que esse transformador aqui com 5 ampères por volt, nessa lâmina melhor, ele já está consumindo 8,64 watts. 17% da potência total do transformador. Então, o que acontece? Se eu quiser considerar 5 ampères por volt para esse ferro, eu vou ter que melhorar o primário dele em 17% da corrente. Eu vou ter que enrolar ele com um fio que aguente 0,08 amperes a mais. Lembra que a gente tá com um fio aqui que é praticamente meio ampere, ou seja, quase 20%. Eu vou ter que aumentar mais, vou ter que colocar um fio, em vez de praticamente aumentar um número no fio. E aí pode ser que não caiba a bobina aqui. Então esse aqui é o teste que a gente precisa fazer. A gente vai aplicando tensão no transformador e vai medindo a corrente dele e vai vendo qual é a tensão que essa corrente aumenta. Ó. Cada 0,01 amperes eu fui medindo a tensão. E aí, no final das contas, eu chego à potência. E o que me interessa é isso daqui. Por quê? Porque na hora que eu for calcular o transformador, eu tenho que saber quanto a mais de potência eu vou ter que colocar no primário para o transformador não aquecer. E para ele me fornecer a corrente que ele foi calculado. A potência total que ele foi calculado. Então é isso daí. Nota que se eu quiser manter o número de ampères por volt ideal, que é ideal, que foi feito, 5 volts, 5 ampères por volt, eu poderia usar esse transformador até no máximo 97 volts, não 110 volts. Se eu quiser usar ele para 110 volts, eu tenho que aumentar a potência do primário nesse valor aqui. É isso aí, eu espero que vocês tenham entendido. É uma conta assim, né, muito simplesinha, mas pelo menos mostra como é que é o raciocínio correto para esse tipo de situação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só perguntar. Se for necessário, eu faço outro vídeo com essa mesma abordagem, explicando a dúvida de cada um. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.